Que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia, né? Mais ou menos aproximadamente meio-dia. Então o sol estava rachando e ele tinha andado cerca de 110 quilômetros, equivalente aqui a Feira de Santana. É muito chão, né? Certeza você, ao longo dos dias ele vai andando, vai chegando. E você vê a dificuldade que tinha, né, de se locomover de um lugar para o outro, era de camelo, podia ser de cavalo, mas geralmente era a pé. E aí ele, só para atender a missão do mestre, né, não tinha essa dificuldade, essa barreira, né, com relação à distância, Jesus via. E parece uma situação orquestrada que a gente vai ver ao longo desse. A gente vai poder tratar aí alguns assuntos. Estava ali a fonte de Jacó, né? Então, como eu falei, então hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ou me deu um copo d'água. Me deu um pouco d'água. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí João faz porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os irmãos, depois pode dar uma pesquisada na história sobre a questão de Samaria. Os judeus tinham um preconceito com os samaritanos devido a uma ruptura, e eles consideravam que os samaritanos eram como os judeus paraguaios, né? Judeus fajutos, judeus falsos, e que os sacrifícios feitos pelos samaritanos não era legítimo, era impuro. E eles, com a arrogância que o judeu tinha, eles se sentiam superiores aos samaritanos. Os samaritanos vinham debaixo de um preconceito, de uma humilhação, né? Eles rejeitavam, se sentindo superiores. E os samaritanos, né, com certeza sentiam isso, e depois você vai ver que a parábola de Jesus do bom samaritano bota o samaritano como aquele que carrega dentro dele o reino de Deus. E os que eram os judeus os que mostravam que dentro dele não havia nada de Deus, né, naquela parábola. Então, nesse confronto, né, nesse encontro entre Jesus e a mulher samaritana, logo ela pensa: como você, sendo judeu, está falando comigo? Você não é superior, vocês não falam com a gente? E aí o versículo dele agora é qual? 10. Ele diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. O que é interessante Jesus aqui tem uma conversa diferente do que ele teria a conversa com os fariseus. Jesus jamais se revelaria assim como ele vai se revelar, porque os judeus, eles não, os que eram incrédulos, eles não, mesmo que Jesus fizesse o maior milagre do mundo, ele não acreditaria. E essa mulher aqui, ele dá valor à questão da simplicidade dela e até da fé dela, e tem um diálogo com o simples, inclusive um simples
rejeitado. Eu falei semana passada sobre isso, sobre que Jesus não andava se exibindo milagres, nem fazendo milagre para mostrar a quem pedia para ele fazer milagre. Ele atendia necessitados, não para quem queria um show, para depois duvidá-lo. E Jesus sabia que mesmo ele abrindo outro mar vermelho, o pessoal ia continuar definindo palavras, muita blasfêmia contra Jesus. E aí a mulher fala, versículo 11. 12. É o 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Eu queria só que vocês entendessem as duas coisas aqui. Jesus cita a palavra água viva. Tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Se você soubesse com quem você está falando, versículo 10, você ia me pedir e eu que te daria água viva. Aí a mulher agora também usa essa expressão, água viva. E a questão é, o que é água viva? A mulher está entendendo uma coisa, Jesus está falando uma coisa, mas ela está entendendo outra. Se Jesus está dizendo que ele daria água viva, mas quem estava dizendo que daria água viva é aquele que estava pedindo a água. Se Jesus tivesse uma água que te contesse nele, que saciasse a sede dele, ele não pediria água a ela. Correto? Correto. Logo, a água que ele estava falando, dentro de uma hermenêutica do texto, é uma coisa que a gente não sabe o que é. E o que ela pede é, então me dê essa água viva, né? Aí ela vem, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Agora vamos entender o que é que Jesus estava falando. Ele estava falando de uma coisa que não podia tocar, não era física, era espiritual. E a mulher estava entendendo água viva. Agora, o porquê que ela entendeu que ele... Você não tem o balde aí, não tem como você tirar água viva. E o que era água viva que ela estava se referindo? Porque depois ela cita Jacó e cita os filhos e os gados de Jacó. Há quantos anos? 1000 anos, 2000 anos. De que ela estava falando? Da água mesmo. Hein? Uma água, como é o nome mesmo? Sim, você quer falar? Isso, uma água viva a ponto dela não precisava beber, sabe? Não, mas ela estava se referindo a uma água viva. Jesus se referiu ao espiritual. Você tem água do poço. Mas só que o poço, ela diz, o poço é fundo. Você vai tirar essa água viva da onde desse poço fundo? Se ela não tirava a água também do poço, mas ela está vendo, como você pode tirar a água viva desse poço? Você é maior, você é mais antigo, você é antes de Jacó que passou nesse rio, nessa fonte, e tirou a água viva e deu aos seus filhos e ao seu gado. Ele estava falando sobre a nascente desse poço. A água viva era que brotava, que ele bebeu. Ali já era um poço, já tinha passado muito tempo, então o poço, então a água viva que ela estava servindo é a água que estava jorrando do minador. Está nascendo. Então ela, não, ele está falando dessa água viva, não é que ele tem, ele é maior que Jacó, Jacó conseguiu beber, mas ninguém mais consegue beber desse minador, a gente bebe do que sobe. Ela ainda estava entendendo da água. Aí ele diz, a água que eu der, a água que você está bebendo aí, a qual também pediu o copo, vai tornar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca terá sede, porque ela saltará do seu interior. Não é isso? Aí Jesus está falando sobre a sede do homem. Porque todo mundo tenta saciar a sua sede para existir, para se reafirmar. Hoje nós vivemos num mundo neurótico que tenta o tempo todo saciar alguma coisa que é insaciável. Seja em bens materiais, seja em posições de poder, seja em ser aclamado pelas pessoas.
todo mundo corre. Quem vai para as drogas também estão buscando saciar algo que a alma dela clama. Então, Jesus vai no âmago dessa. E a água que eu lhe der, você não vai mais poder ficar querendo, porque ela saltará de você. Essa água viva a qual eu estou falando, é que o minador agora é dentro de você, que salta para a vida eterna. Essa mulher não ia entender isso de jeito nenhum. Os crentes não estão entendendo hoje. É difícil você ver alguém pregar e ensinar isso, do que Jesus estava realmente dizendo e o que a mulher estava entendendo. Da sede que o ser humano traz dentro de si e que só é acalmada, só é saciada em Jesus Cristo. E não é aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus não implica nisso aí. Eu creio que é conhecer e conseguir conhecer. É você realmente crer e praticar o que Jesus. Porque é isso que faz. É o andar, é a caminhadura, é as pisaduras de Jesus. É andar como Jesus. Aí tem sim a sede social. Mas tem muita gente que levantou a mão na igreja. Boas intenções. Mas ele achou que seria mágico. A igreja ensina que é mágico.